Alpha Sports no ar, e o programa de hoje é super especial porque a gente vai falar sobre basquete. Não é qualquer basquete, é o melhor basquete do mundo, é a NBA. Para falar sobre esse assunto, nada melhor do que quem é especialista. Tô aqui com o Ricardo Bugarelli. O Buga, tudo bom, Buga? Tudo bom, Gui? Olá a todos aí da Alpha Sports, um prazer estar com você aqui. Buga, comentarista dos canais ESPN. Quando a gente fala em basquete, fala em NBA, a gente fala de ESPN já na pegada da transmissão de vários jogos na temporada, né, Buga? 134 jogos nessa temporada, um pouco mais de jogos em relação ao ano passado. E a ESPN há mais de 2 décadas transmitindo o melhor basquetebol do mundo para o Brasil. Tem exclusividade das finais por mais uma temporada. E esse ano a gente vai acompanhar as finais do Leste, que promete muito, né? É uma das melhores dos últimos tempos, né, Buga? Porque foram muitas trocas, né? Mais ou menos quase um quarto dos jogadores trocaram de time, se movimentaram. Então é muita novidade nas equipes nessa temporada, né? Sem dúvida. O que chama a atenção é a quantidade de All-Stars, né? De jogadores que foram para o último jogo das estrelas, por exemplo. Então você tem de um menor porte um Paul Millsap, que saiu de Atlanta indo para Denver. Tem o Kyrie Irving, como eu falei, saindo de Cleveland indo para Boston. Em contrapartida, o Isaiah Thomas saindo de Boston indo para Cleveland. Tem o Gordon Hayward saindo de Utah indo para Boston. Tem Carmelo Anthony saindo de Nova York, da capital do mundo, indo para Oklahoma City Thunder. E o Thunder também ainda foi tirar de Indianápolis, dos Pacers, tirou o Paul George. Ou seja, são 7 All-Stars que foram jogadores do Jogo das Estrelas do ano passado, que acabaram mudando de time, todos em busca, fora o CP3, né? Chris Paul, que saiu do Los Angeles Clippers e foi para Houston. Jogadores que estão em busca de um título inédito, com exceção do Kyrie Irving, que já foi campeão com o LeBron em Cleveland. O restante está todo mundo em busca do anel de campeão. Então por isso que essa formação de super time está na moda da NBA. É o caso de Oklahoma City Thunder com Westbrook, Paul George, Carmelo Anthony, e o Houston Rockets com James Harden e Chris Paul. Ou seja, todo mundo querendo parar o Golden State Warriors, que também montou um super time, mas montou a base de draft, né? Foi via draft que trouxe Stephen Curry, trouxe Klay Thompson, trouxe Draymond Green, e agora, no ano passado, foi buscar o Kevin Durant e conseguiu o título finalmente. De novo, né? Que já tinha... O Durant conseguiu o título finalmente, mas o Golden State tentando buscar a sua 4ª final consecutiva. E Buga, vamos falar agora especificamente das equipes, dos favoritos na NBA. Vamos falar do Cleveland Cavaliers, essa troca que movimentou o cenário esportivo e acabou sendo surpreendente, né? Sem dúvida nenhuma, né? Porque você vê o Cleveland chegando a finais consecutivas, o Kyrie Irving já um cara consolidado, e fica a expectativa de ele tentar levar um time sozinho, né? Não ficando somente na sombra do LeBron. E foi isso que acabou fazendo com que o australiano, que muita gente não sabe que ele é australiano e foi criança para Brooklyn e Nova York, ele mudasse de time, justamente para ele poder ser independente, sair da sombra do LeBron. A gente sabe da influência que tem o LeBron James, não só no Cleveland Cavaliers, na liga toda. São 15 anos, 15 temporadas do LeBron James com essa iniciando, e o cara em busca de uma 8ª final consecutiva, é muita coisa. Então até para o cara sair dessa sombra, ele acabou indo para o Boston. O que chama atenção, o cara ir para um dos maiores rivais recentes do Cleveland. A justificativa dele de querer sair da sombra do LeBron é totalmente normal. Agora, ir para um dos maiores rivais é o complicado. E aí o cara ainda conseguiu trazer o Dwayne Wade, né? Porque o Dwayne Wade pegou um buyout em Chicago e voltou para tentar dar um último suspiro em busca de um 4º título, para voltar a jogar com o LeBron James como ele já tinha feito parte em Miami. Então o Dwayne Wade já vem como titular do Cleveland Cavaliers, o Cleveland com uma base experiente, mas com jogadores que podem contribuir principalmente na pós-temporada, jogadores decisivos, do Dwayne Wade. E tem o Derrick Rose também, que já foi MVP da Liga em 2011, tentando se recuperar de lesões, atrás de lesões. É o jogador dos Bulls, né? Jogou nos Bulls, jogou nos Knicks e agora está tentando a sorte em Cleveland. E o Boston com o nosso Kyrie Irving, como que fica? Dá para sonhar com uma final? Dá para sonhar com uma final de NBA. Acho que o Boston sobe um patamar, além de não é que enfraqueceu o rival, tirou um cara jovem. Se você for pegar a troca em si, foram muitos jogadores pelo Kyrie Irving.
né? Você acha que vale tudo isso, Buga? Ele é um jogador importante, mas acho que foi muita gente em troca de um cara que ainda sozinho, quando comandou o Cleveland antes da volta do LeBron, ele não tinha conseguido nada, até pela falta de experiência e pela juventude. Importante demais no Boston Celtics nesse momento, são 9, 10, 12 novos jogadores, apenas 4 remanescentes do ano passado, e aí eu trabalho para o Brad Stevens. A sorte do Boston, que é o maior campeão da história da NBA, tem um técnico de ponta que é o Brad Stevens. É um cara que sabe organizar egos, é um cara que sabe jogar limpo com os jogadores, e você percebe que todo mundo fala a língua dele. Então a chegada do Kyrie Irving, Gordon Hayward, Marcus Morris, a manutenção do Al Horford na posição 5, quer dizer, o time ficou muito forte e com condições iguais aí de brigar com o Cleveland. Hoje você falaria, Buga, e aí? Boston e Cleveland hoje você apostaria em quem? Eu apostaria no Cleveland por causa do LeBron James. Numa final de 7 jogos de Numa conferência. final de 7 jogos de conferência, porque o time que tem o LeBron, ele tá um patamar acima no leste, independente da temporada. E vamos falar agora do atual campeão, Golden State Warriors. Quem vai conseguir parar Golden State? A gente já falou de Cleveland e do Boston, os principais candidatos, mas o Golden State não fez grandes contratações, mas fez o que tinha que fazer, Buga, manteve as suas estrelas. A manutenção fundamental, né? Contrato de mais de 200 milhões de dólares para o Stephen Curry, a manutenção do Kevin Durant também, aceitando ganhar um pouco menos até para a manutenção desse super time, Draymond Green, Klay Thompson, a base mantida, a base muito sólida, é um trabalho feito pelo Bob Myers, pelo GM, de fora para dentro, como a gente gosta de falar, porque como eu já falei, foi uma construção via draft, apenas a chegada do Kevin Durant via free agent, que acabou transformando o Golden State num super time. Nesse momento eu não vejo ninguém no Oeste, ninguém na Liga capaz de parar o Golden State em uma série de 7 jogos. E eu acho até que o Golden State está até mais forte o ano passado, porque eles acabam abrindo mão de algumas peças que não faziam tanto volume no time e acabam trazendo jogadores pontuais para o esquema tático do time. Então eles trouxeram o Nick Young, ex-Los Angeles Lakers, ex-Washington Wizards, ex-Clippers, que é um cara importante na bola de 3, a gente sabe da artilharia de 3 pontos do Golden State, o quanto é importante, o quanto é forte. Eles trouxeram também o Omer Caspi, que é um jogador de Israel, um cara alto também, que sabe fazer bloqueio e também mata a bola de 3, um cara apesar de 2,6 m, 2,7 m, é um cara que está acostumado a meter bola de fora, e é uma arma importante, essas bolas de 3 do Golden State. E eles trouxeram aí, é um cara já para o futuro, e é um cara que vai chamar a atenção dos torcedores, não só do Golden State, como de toda a liga, que é o Jordan Bell, um cara que foi recrutado agora no último draft, veio da Universidade do Oregon. O Golden State Warriors pagou ao Chicago Bulls 3 milhões de dólares somente por essa pick. E aí você é um cara que contribui dos dois lados da quadra, é um cara de 2,6 metros e ele tem o estilo do Draymond Green. É um cara muito forte defensivamente, é um cara muito importante nos bloqueios, no corta-luz mesmo, e também nos bloqueios dos tocos. É um cara que rouba muita bola, a leitura de jogo dele, e é um cara muito forte. Você pode ter certeza que nós vamos cansar de ver ponte aérea para ele, e ele vai vir justamente no momento que o Draymond Green tem que descansar, e às vezes o Golden State perdia alguns jogos, ou perdia o rumo do jogo justamente por conta da saída do Draymond Green. O Jordan Bell, ele vai ser justamente o Draymond Green quando ele não estiver em quadra. Anote esse nome, se o Buga falou, tá falado. Agora um time que tem muita torcida no Brasil e em todo mundo, por conta do timaço que tinha, né, dos anos 90, começo dos anos 2000, é o Los Angeles Lakers. Tem muita torcida no Brasil e o torcedor do Lakers está de joelhos pedindo para que essa temporada seja uma boa temporada. Lonzo Ball é tudo isso? O que o Lakers pode fazer já nessa primeira temporada desse garoto que é tão falado desde o universitário? É um jogador importante, foi líder de assistências na última temporada no NCAA, no Universitário Americano. A gente percebe que ele não entra tanto na pilha do pai e isso é importantíssimo nesse momento. A gente sabe que é uma adaptação de um garoto de 19 anos para a liga profissional. É diferente, não adianta o cara arrebentar, a gente já viu vários casos do cara que arrebenta no universitário e vai para o profissional, a responsabilidade é outra. Ainda mais se tratando no segundo maior vencedor da história, que é o Los Angeles Lakers. É um time de camisa, um time de muita pressão, como você falou, de muita torcida, que há muito tempo, há pelo menos 4 temporadas, vem fazendo temporadas negativas. Ou seja, sequer chega em playoff, tem menos de 40 vitórias, quer dizer, a situação é bem complicada. Para a tristeza dos torcedores do Los Angeles Lakers, eu acho que é uma temporada bem complicada você apostar e jogar toda a responsabilidade nas costas do moleque. É um início de um trabalho, a chegada do Magic Johnson para contribuir externamente na equipe, a mudança de general manager. Eu acho que é uma coisa gradativa. Tem muitos jovens talentosos no time,
mas ainda a formação de um time para basquetebol, que é um esporte coletivo, é muito complicado. Dois times também que a gente tem que destacar, o OKC, de Russell Westbrook, que se fortaleceu, e um que a gente não pode descartar nunca, que é o San Antonio Spurs, do mestre Popovich. Sem dúvida. Começar pelo OKC, Russell Westbrook, você estava comentando ontem com os amigos, ele é o atual MVP, o melhor jogador da liga, porque teve média de triple-double, quebrou o recorde de triple-doubles, né? São 2 dígitos em 3 fundamentos, para quem não sabe. Ele teve médias de pelo menos 10 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Isso é absurdo, né? Isso quebrou um recorde histórico do Oscar Robertson. E aí você vê, o time foi muito bem arquitetado nessa temporada com a chegada de mais 2 All-Stars, do Carmelo Anthony e do Paul George. Com isso, você não espera, me surpreenderia muito se o Russell Westbrook fizesse uma temporada igual a que ele fez no ano passado. Por quê? Porque esse ano ele não vai precisar brigar por tantos rebotes, ele tem outras peças do mesmo nível para poder ajudá-lo. Então a gente já viu isso na pré-temporada, o Carmelo Anthony pegando 9 rebotes. Então o que vai ser legal? Ele vai continuar agressivo, ele vai continuar indo à cesta, ele vai continuar sendo o líder do Oklahoma City Thunder. Só que ele vai chegar pro ataque, ele vai ter mais opções, né? Ele deixou de ser a viúva do Kevin Durant, que foi pro Golden State Warriors. O ano passado ele fez esse campeonato porque ele tinha que botar a bola debaixo do braço e ele mesmo resolver e fazer tudo. Dessa vez não, ele pode continuar sendo agressivo à cesta, ele pode continuar fazendo as jogadas dele, mas ele vai ter a quadra espaçada, ele vai poder ter um Carmelo de um lado, um Paul George do outro, ele vai poder jogar coletivamente e outras pessoas vão poder brilhar. E com relação ao San Antonio Spurs, teve um enfraquecimento do time, mas já na temporada passada a gente já viu que está se renovando. O que a gente pode esperar do Spurs nessa temporada? É isso, né? A aposentadoria do Tim Duncan, lesões de Ginobili, de Tony Parker, o envelhecimento do time, todo mundo começa a descartar o San Antonio. E aí você percebe, como você falou, tem ainda o melhor técnico da liga, o Greg Popovich, que é um cara que sabe pensar desde a época de 10, 15 anos atrás, jogadores fora dos Estados Unidos, foi o precursor. Os brasileiros têm muito que agradecer ao Popovich e os estrangeiros, né? Porque numa época anterior, os estrangeiros não tinham tanto espaço. E o Popovich, com os olheiros, a base com que ele formou em San Antonio, ele foi buscar vários jogadores na Europa, entre eles o Thiago Splitter, né? Muitos jogadores foram lá. E aí você vê a qualidade do San Antonio. Além de ter um ótimo treinador, ele tem, na minha opinião, o cara que pode ser o melhor jogador dessa temporada, que é o Kawhi Leonard. Um cara sensacional, o próprio Michael Jordan declarou uns 2 meses atrás que é o melhor jogador dos dois lados da quadra, porque ele já foi o melhor jogador de defesa, ele é um cara muito versátil e ele assumiu o protagonismo do time. Com a saída do Tim Duncan, ele virou o líder natural. Muita gente esperava o LaMarcus Aldridge, que tinha vindo de Portland, para ser o líder. Mas o Kawhi, mesmo mais jovem, ele tomou essa liderança. É um time muito forte, não pode ser desprezado nunca. O Tony Parker começa a temporada lesionado, o próprio Kawhi também lesionado, mas eles sempre conseguem bons jogadores via draft. Pegaram, o ano passado, um armador chamado Dejounte Murray, que é um cara que vai sair de titular, é um cara também na posição 1 com mais de 2 metros de altura. E isso faz uma diferença para ter um armador, porque a gente está acostumado a ver armadores aqui no Brasil de 1,85m, 1,90m, e esses armadores, quando passam de 2 metros, facilita bastante o jogo, principalmente de um time que sabe trabalhar a posse de bola como o San Antonio Spurs. Manutenção do Pau Gasol, o espanhol, ainda veterano, mas é um cara importante para dar experiência para esse grupo novo que está sendo montado. E tem uma camisa muito pesada, é uma história maravilhosa, é o time mais vencedor dos últimos 10, 15, 20 anos da NBA. Queria também que você destacasse o Houston Rockets, que a gente pode esperar aí do Barba e seus amigos. É um time muito forte, já fez na temporada passada. Não é um estilo que me agrada particularmente, Gui, mas é um time que tem sua qualidade. O James Harden no ano passado, o Mike D'Antoni, que é conhecido pelo esquema de run and gun, de correr muito, de arremessar rapidamente para a cesta. Então é um time que faz muitos pontos e toma muitos pontos. E normalmente tem aquela frase famosa que ataque ganha jogos e defesa ganha campeonatos. Eu acho que essa é a falha do Houston Rockets, na minha opinião. Tirando essas equipes que a gente destacou, Bulga, quais as outras equipes que a gente tem que ficar de olho na NBA, que podem se destacar, que você pode trazer de destaque pra gente? Olha, no leste, por exemplo, 2 equipes que podem causar danos aí, a Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, são os favoritos. Washington Wizards, o time da capital, mais uma vez, apoiado no John Wall, que é um dos grandes armadores da liga. Fez uma temporada passada incrível, teve até seu nome ventilado para ser o MVP do campeonato, o melhor jogador do campeonato.
evolução ano a ano, um cara muito importante, líder nato, e tem ao lado dele o Bradley Beal, que é um outro armador muito forte. Essa dupla aí realmente coloca o Washington Wizards em condições de brigar pelas primeiras posições da Conferência Leste. Eu acho que nesse momento não para tirar Cleveland e Boston de uma final do Leste, mas se deixarem e se as lesões não atrapalharem o Washington, coisa que aconteceu no passado recente, o time pode chegar muito longe nessa temporada. No Leste também eu destaco o Toronto, que é o Toronto Raptors, é o único time canadense, que também tem uma dupla de armadores muito forte, que é o Kyle Lowry com o DeMar DeRozan. Dois jogadores que anos seguidos foram para o jogo das estrelas da NBA, dois nomes consolidados. Tem um jogador que acabou de renovar o contrato, estendeu o seu contrato, está muito motivado, que é um cara muito, muito bom defensivamente e está tendo seu espaço no ataque, que é o Norman Powell, um cara na posição 3, que tem tirado até por isso um pouco da tranquilidade do Bruno Caboclo, do brasileiro, em se desenvolver. Porque o Norman Powell, ele chegou na liga praticamente junto com o Caboclo. Só que ele conseguiu ter um trabalho muito bem feito, de se desenvolver ao longo dos anos, e o brasileiro infelizmente não. Do lado oeste a situação é mais complicada, né? O campeonato no oeste parece que é uma liga completamente diferente. Tem gente brincando que a Conferência Oeste é a Série A do Brasileirão e a Conferência Leste é a Série B do Brasileirão. Tamanha distância de um campeonato para uma liga para outra, uma conferência para outra. Mas isso não quer dizer que então o campeão vai ser do oeste. Nesse momento o Golden State é favorito, mas a gente viu que nada é definido assim, né? Você viu que o Cleveland 2 anos atrás virou uma série perdendo de 3-1, acabou virando a série, mesmo com uma conferência um pouco mais fraca. No Oeste, times medianos como o Utah Jazz, como o Denver Nuggets, como o Portland Trail Blazers, são times que podem brigar, que tem jogadores fortes em cada um dos elencos, né? Por exemplo, o Utah Jazz tem o Rudy Gobert, que foi o vice-campeão na briga do segundo melhor jogador defensivo da liga. É um pivô que, com a saída do Gordon Hayward, vai assumir o protagonismo. É um cara que vai brigar ali para ter 19, 20 pontos por partida, e anteriormente ele tinha 14, 15. Então é um time muito jovem, é a melhor defesa do campeonato. Tem um técnico emergente, um cara que já trabalhou em universitário, trabalhou no basquetebol europeu, já trabalhou com grandes nomes dos técnicos do basquetebol mundial, que é o Quinn Snyder, é um técnico muito inteligente. Então o Utah Jazz Utah Jazz do Raulzinho, é um time que pode chegar longe também. Tem o Portland Trail Blazers, o meu Portland, que é do Damian Lillard, CJ McCollum, também uma outra dupla de armadores muito interessante. O Denver Nuggets tem uma base muito jovem, muito sólida, o Nikola Jokic, um sérvio fantástico, um ala pivô. É engraçado que a gente fala normalmente dos armadores, e é um time que pende pela posição 4 e 5, então com a chegada do Paul Millsap e o Nikola Jokic, é uma dupla de garrafão que pode ter muito sucesso nessa temporada. Tem o Los Angeles Clippers, que mesmo com a saída do Chris Paul trouxe o Milos Teodosic, que é o maior jogador do basquetebol mundial, com exceção dos norte-americanos. É um cara que já há mais de uma década está brilhando no basquetebol europeu e finalmente vai fazer sua estreia na NBA. E a manutenção do Blake Griffin, de Andre Jordan, quer dizer, e o Los Angeles Clippers tentando mostrar que existe vida após a saída do Chris Paul. Então são times que não vejo nesse momento brigando por título, mas são times com condições de ganhar 45, 46 jogos na temporada, que são números assim praticamente inalcançáveis para a grande maioria dos times do leste. Falando sobre os brasileiros, tem o Nenê, destaque na equipe do Houston Rockets, mas a gente tem outros brasileiros também na liga. Talvez não tão fortes como em temporadas passadas, mas muitos jogadores jovens, né, muitas promessas. Sim, eu destaco o Cristiano Felício, acabou de renovar o contrato com o Chicago Bulls. Chicago Bulls numa reconstrução total, e é um cara que vai ter espaço, até porque teve um contrato renovado. E eles apostam muito no Felício, como você falou, um jovem dedicado, trabalhador, é um cara que corre atrás de todos os seus objetivos e tem conquistado passo a passo, e é um cara que, até por o Chicago estar numa situação bem complicada, né, não tendo tantos objetivos em alcançar playoffs, é realmente um primeiro ano de reconstrução, e quem sabe até pensando alto no próximo draft da NBA, num top 3, pegar um universitário de ponta no ano que vem. O Felício vai ter minutos em quadra e vai poder mostrar o seu basquete. Eu acho que com exceção do Nenê, que joga num time de ponta, que vai em busca de, quem sabe, um título inédito, o Felício é o cara que vai poder ter mais minutos.
Dos outros 3, o Raulzinho começa a temporada fora do time principal de Utah, apesar da saída do australiano Dante Exum, lesionado. O Raulzinho tá mantido no time, mas eu não vejo ele porque o Utah contratou o Ricky Rubio, espanhol, que é um armador principal, veio de Minnesota, então tem toda a responsabilidade para armar o time. Então eu não vejo o Raulzinho tendo minutos nesse momento, como aconteceu ano passado. O ano retrasado ele foi muito bem, mas o ano passado já com uma nova formação do Utah, ele perdeu espaço e esse ano tudo leva a crer que ele vai continuar perdendo espaço. Em Houston, os outros 2 brasileiros, o Lucas Bebê e o Bruno Caboclo. O Caboclo a gente até falou Toronto, né? Em Toronto. Eles tiveram problemas, o Caboclo teve problemas, né, de adaptação, não foi bem, passa mais parte do tempo no 905, que é o time da Liga de Desenvolvimento ligado ao Toronto Raptors, tanto que foi campeão ano passado da Liga de Desenvolvimento, mas também sem ser muito protagonista. Já o Lucas Bebê, inexplicavelmente, ele foi sacado do time depois da chegada do Serge Ibaka. Ele fez um início de temporada passada fantástico, foi até apelidado pelo Rômulo Mendonça lá da ESPN de o porteiro do Enem, porque realmente estava dando toque em todo mundo, até bola de 3 ele estava matando, e ele estava muito bem na primeira fase da temporada até o All-Star Game. Com a chegada do Serge Ibaka, ele foi meio deixado de lado, eu não sei o motivo. E aí o Dwayne Casey, é uma pergunta para o técnico do Dwayne Casey, né? Porque inexplicavelmente ele tirou o Lucas Bebê da rotação e ele praticamente mal entrava nos jogos. E aí esse ano eu vejo o Lucas Bebê sendo aproveitado na pré-temporada, mas a gente sabe que a pré-temporada é uma coisa e temporada regular é outra. Eu torço muito, porque é um cara que também é batalhador, também conquistando seu espaço e teve um pouco mais de sucesso e parece que ele teve mais cabeça do que o Bruno Caboclo, por isso que ele teve até mais espaço no time. Aí no Houston a gente tem o Jorginho, né, que deve jogar G-League nessa primeira temporada e pegar a experiência. Exato, o Jorginho, ele acertou com o Houston Rockets, ele foi para lá, fez a pré-temporada, fez toda esse training camp, essa preparação, jogou a Summer League anteriormente, e aí ele está em Houston ainda, daqui a alguns dias ele vai para a cidade onde o time do Houston Rockets tem um time da Liga de Desenvolvimento e ele deve permanecer, se eu não me engano, por 1 ano, 2 anos, e aí aquela história, ele começa a se desenvolver e a qualquer momento o Houston Rockets pode chamá-lo para ele finalmente estrear na NBA. Saiu uma notícia recente em relação ao Thiago Splitter, de que ele não está interessado em voltar para o Brasil ou sair dos Estados Unidos para jogar na Europa. Ele ainda vai tentar uma última cartada nos Estados Unidos, né? Chegou a fazer contato com o Cleveland Cavaliers, com o San Antonio Spurs e com o Los Angeles Clippers. E ele também está fazendo uma coisa curiosa, ele está pensando já em ser treinador. Então ele está visitando as equipes justamente para poder se adequar e conhecer o esquema, como que é o dia a dia de trabalho de uma comissão técnica e dos principais técnicos da liga. Então, quem sabe que pode ser que ele se aposente rapidamente, mas que rapidamente a gente veja o Thiago fazendo parte de uma comissão técnica de uma equipe da NBA. Começando como assistente, ou como assistente pessoal de jogador, e para depois ir degrau a degrau, quem sabe vai virar um ótimo treinador. O trabalho dele, pelas notícias que chegam de lá, a ideia do Thiago é essa. O Leandrinho, temporada da NBA começando, e ele não teve nenhum convite oficial assim para ele retornar à liga, ele foi dispensado pelo Phoenix Suns. Existe a possibilidade do Leandrinho jogar o Campeonato Nacional, o NBB, por Franca. Eu, quando estive em Franca no início do Campeonato Paulista, o Leandrinho estava lá, treinou a convite do Elinho, o filho do Hélio Rubens, que é o técnico de Franca, porque o Elinho tinha visitado o Leandrinho nos Warriors, quando o Leandrinho era jogador do Golden State, para fazer uma adaptação e para ver também como que é o dia a dia de um time da NBA. E aí o Elinho retribuiu o convite ao Leandrinho. Então o Leandrinho ficou 10 dias treinando com o pessoal de Franca, um pouquinho antes do início do Campeonato Paulista. E aí eu até brinquei com o Leandrinho na época, eu falei assim, e aí, você veio pra Franca? Porque eles falaram que o convite está feito. Ele falou assim, não, meu foco ainda é NBA e ia esperar. Com o início da temporada e o convite não veio, não me surpreenderia se o Leandrinho viesse jogar no NBB 10, ele que já passou por Flamengo, por Pinheiros e em Franca, que é um time de ponta, um time, a capital brasileira do basquete. Bauru também jogando. Bauru, quem sabe. Eu acho que Franca está mais próximo dele até por esse contato, né? Eu senti um carinho dele por Franca, assim. Pode ser que ele venha para o NBB 10. Eu acho que Franca está um passo à frente dos demais, mas eu não descarto nenhuma saída. E o Varejão também é outro, que pode ser que pinte aqui no NBB 10. É uma pena que tenha um histórico de lesões tão rico na NBA
Ele que fazia a sua melhor temporada no Cleveland, ele teve aquela embolia pulmonar e dali pra frente ele não conseguiu ter uma sequência, né? Sempre alguma lesãozinha, tendão de Aquiles, sempre alguma lesão atrapalhou o Varejão, que também teve uma carreira sólida, fantástica. E aí pode ser, quem sabe, o Varejão também não pinte num Flamengo, num time de ponta aqui do NBB, que agregaria muito pro nosso campeonato também. Bulgar, obrigado pela entrevista, sabe tudo de basquete. Abração, Gui. Obrigado. Com certeza é o jornalista que mais entende de basquete no Brasil. Uma honra ter esse cara como amigo, trabalhar com esse cara. Sucesso pra você, pro Agra, pro Zé Boquinha, pro Rômulo, pro Everaldo, pro Nardini, pra toda a equipe dos canais ESPN. Vou estar ligado nessa temporada da NBA, Obrigado, que vai ser demais, Bulgar. Obrigadão, obrigado pelo convite. Um grande beijo a todos aí, pessoal que continua assistindo o Alpha Esportes. Todos os esportes têm destaque aqui, o Guilherme, já viu o José Roberto, já viu o Cafu. Chegou a minha vez e um prazerzaço falar de basquete sempre que tiver. E quem sabe a gente não trabalha em breve juntos novamente. É verdade, é verdade. Vamos torcer. É isso aí, Ricardo Bulgarelli aqui no Alpha Sports.